Bom dia! Bom dia, sorridente, bom dia! Bom dia! Bem-vindo a esse dia! Quantos de vocês já estão aí desfrutando desse dia? Do dia que o Senhor fez para você? Miriam, você não se cansa de falar bom dia e bem-vindo ao dia que o Senhor fez para você? Não! O seu Deus colocou um depósito na sua conta chamada vida. Ele depositou alguns milhões de horas na sua vida. E cada 24 horas, num tempo cronológico, é contado como um dia. E o Senhor fala que todos os nossos dias estão contados na sua presença e que Ele tem uma vontade perfeita para a sua vida e para a minha vida para esse dia. Bom dia, Elisângela, tudo bom? E porque o Senhor tem esse dia perfeito, conforme aquilo que Ele desenhou para você, eu te digo nessa manhã, bem-vinda ao dia que o Senhor fez para você. Bem-vinda ao dia que é o hoje. É o dia que o Senhor te presenteou. É o dia que o Senhor te deu. Quem te garante que o dia de amanhã vai existir para mim e para você? Quem pode voltar o tempo do dia de ontem? Não existe. Mas o Senhor, o seu Deus, te presenteou com esse dia, para que você viva nesse dia as perspectivas do seu coração, para que nesse dia você construa um novo amanhã. Bom dia, Lucas, filho. Um beijo no seu coração por acompanhar a mamãe. Obrigada. Para que nesse dia você construa algo novo, baseado no que Deus tem para você, baseado no presente que o Senhor tem para sua vida. Eu nunca vou cansar de vir aqui profetizar sobre a sua vida. Bom dia, sorridente. Você já passou por aqueles momentos onde o seu coração, os seus olhos estavam escorrendo lágrimas, mas de alguma forma na sua boca havia um sorriso? Sabe por que havia esse sorriso? Porque é o sorriso da sua alma. Por isso eu venho aqui e profetizo sobre a sua vida. Bom dia, sorridente. Para que chegue o dia na sua vida onde o sorriso da sua alma seja maior do que qualquer lágrima nos seus olhos. E o sorriso do seu coração, da sua alma, te coloque de pé. Te coloque com uma perspectiva de esperança. Te coloque com uma perspectiva de quem realmente faz a diferença onde está plantado. De quem realmente, como o seu Deus, faz a diferença onde está plantado. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu convívio social, no seu convívio espiritual. Deus te plantou aí, para que você, com o sorriso da sua alma, possa influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Para isso. E o Senhor tem te treinado dia após dia, para que cada dia o seu sorriso seja maior do que qualquer dor. Porque quando nós entendemos que o nosso sorriso, ele é fruto de sabermos e compreendermos quem nós somos em Deus, esse sorriso do rosto pode até ficar ofuscado por um tempo, mas o sorriso que vem da alma, ele é maior e ele cresce a tal ponto de fazer transbordar no sorriso do seu rosto. Então nessa manhã eu estou aqui para te dizer que por mais difícil e por mais desafiador que estejam as perspectivas do seu dia, você tem sobre você o Espírito Santo de Deus que te capacita, porque foi o Senhor que te colocou onde você está. E enquanto, veja bem o que eu vou te dizer, não se acomode a ficar onde você está. Bom dia, Ju, tudo bom?
Não se acomode a ficar onde você está, mas tenha paz de estar aí até que o Senhor te amadureça e te floresça para que você saia. Não se culpe, não se julgue pelo fato de você às vezes não estar onde você realmente ainda quer chegar. A vida é feita de etapas, de processos. E esses processos são gradativos. Nós somos muito imediatistas, queremos as coisas rápido e nem sempre elas vão acontecer no tempo que nós estamos querendo. Mas tenha paz e creia que há um tempo. Só que eu quero te dizer também que há algo que você pode fazer. Tire tempo, gaste o seu melhor tempo em você, em se amadurecer em Deus, em se amadurecer como pessoa, emocionalmente falando. Quando nós somos maduros espiritualmente falando, quando nós somos maduros emocionalmente falando, a nossa alma governa e nós precisamos ter o governo da nossa alma submisso ao governo do Espírito através do Espírito Santo de Deus. E se você não investir tempo em amadurecer a sua alma, ela não governa. E aí as coisas demoram a acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tenha paz. Não se cobre desse tanto. Porque quando você estiver maduro o suficiente, você vai para outro nível. Entendeu? Só que você pode fazer algo para amadurecer mais rápido. E o jeito principal disso é você não negligenciar você. É você não negligenciar as suas emoções. É você não negligenciar. Porque você e eu não podemos ser governados pelas nossas emoções. E nós jamais estaremos prontos para um outro nível se essas emoções, principalmente, estiverem nos governando. E a palavra do Senhor, ela fala claramente: cuide do seu coração, porque é no seu coração que estão as fontes de vida. As fontes de vida. Então, o amadurecimento emocional, o amadurecimento espiritual te leva para um próximo nível. Deus jamais vai desrespeitar você. Jamais. Ele vai te desrespeitar. Jamais ele vai invadir a sua alma e fazer algo que você não esteja disposto. Sabe por quê? Porque dói. Amadurecimento emocional dói. Mas é tão necessário. É tão gostoso olhar para nós mesmos. Olhar para situações que nos formaram e começar a separar. Eu não preciso disso. Vou dizer algo aqui que pode doer muito. Mas uma pessoa que cometeu contra você um abuso emocional, um abuso físico, uma pessoa, uma situação que aconteceu na sua vida e que foi tão difícil, ela aconteceu às vezes por pouco tempo. Um abuso físico muitas vezes não dura mais do que 5 minutos, mas é capaz de te bloquear por uma vida toda. Um abuso emocional, às vezes, verbal, não dura mais do que segundos, mas se nós não estivermos dispostos a nos amadurecer, isso nos trava por uma vida toda. E aí é que eu estou te dizendo, bom dia sorridente. Porque profetizando sobre você a força do Senhor para te tirar da estagnação, para te tirar do conformismo, para te tirar da forma como você se habituou com essa dor. A forma como você se habituou com as consequências disso para a sua vida. Papai do céu não vai chegar aí e fazer por você o que você só pode fazer por você. O nosso Deus espera de nós posicionamentos. Posicionamentos maduros. Posicionamentos que nos levam
para uma vida que Ele tem para nós. Sabe por quê? Eu vou voltar de novo à leitura que nós fizemos na terça-feira e depois eu vou complementar para que você entenda. Nessa leitura que nós estamos fazendo no Salmo 13, por que eu estou batendo nesse salmo? Porque ele mexeu demais comigo. Porque se tratava de Davi. E Davi estava num momento de grande abuso emocional na sua vida. Davi, um grande guerreiro, Davi, um homem de acordo com o coração de Deus, estava sofrendo os horrores de um abuso de autoridade e emocional. E aí, Davi escreve o seguinte: até quando se esquecerás de mim, Senhor? Será para sempre? Até quando encobrirás de mim a tua face? Até quando eu sofrerei com preocupações e tristezas dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Até quando prevalecerá o inimigo da minha alma contra mim? Até quando essa dor prevalecerá contra mim? Até quando essa tomada de decisão que eu preciso prevalecerá contra mim? Isso está me causando preocupação, tristeza no meu coração. Lembra, o coração é a fonte da vida. E olha, essa fonte está estragada. Aqui, Davi, que é o homem de acordo com o coração de Deus, estava com a sua fonte estragada, poluída. Olha, sofrerei com preocupações e tristeza. E você e eu? Qual a nossa preocupação? Qual a nossa tristeza que nós estamos sofrendo nesse dia? Olha para mim, Senhor, e responde: Senhor meu Deus. Agora que vem, olha que forte isso aqui. Renova o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário, eu me entregarei ao sono da morte. Deixa eu te falar uma coisa. O homem de acordo com o coração de Deus, que nós cristãos colocamos ele como top de linha, estava com seu coração amargurado, entristecido por aquilo que ele estava vivendo e se perguntando até quando, Deus. E essa situação era tão forte na vida de Davi que os seus olhos perderam o brilho da vida e ele desejou a morte. Isso é bem típico de alguém num processo de depressão, num processo de baixa de energia. Só que os anos se passaram e Davi, que não pôde contemplar, recebeu de Deus uma resposta. E eu e você recebemos do Senhor também essa resposta. A resposta que Deus nos deu foi Cristo. E quando Cristo morre e ressuscita por você e por mim, essa resposta foi dada. Só que nós, infelizmente, somos as pessoas mais ricas da face da terra e estamos andando como mendigos emocionais, mendigos espirituais, mendigos financeiros, mendigos vivendo abaixo da nossa estatura. Bom dia, prima. Tudo bom? Gente, quando Davi falou para Deus, até quando o brilho dos meus olhos não estará em mim, ele não tinha Cristo. Mais de 1000 anos, milhares de anos se passaram. E vamos lá em Efésios. Nesses anos, Jesus veio, a resposta veio. E Jesus veio, morreu e ressuscitou. E aqui está o pulo do gato que nós precisamos entender para trazer vida, para renovar o brilho dos nossos olhos. Que Davi teve uma renovação? Teve, mas foi uma renovação pontual. Todos os dias, Davi precisava acessar de uma forma enérgica tudo isso. Cristo veio e ressuscitou. E hoje você e eu estamos inseridos nessa resposta. Porém, tão míopes. Nós estamos acostumados, nos ensinaram a olhar para a nossa vida pelas lentes que Davi olhava, por aquilo que faltava. E nós não olhamos para a nossa vida pela lente de Cristo, que é aquele que fez
tudo por nós e nos deu. Então, no Novo Testamento, nós temos várias promessas, mas nós temos vários fatos. Há uma diferença entre fato e uma promessa. Uma promessa ainda vai acontecer. Uma promessa ainda vai acontecer. Um fato já aconteceu. E eu estou aqui para te lembrar o quão precioso, o quão preciosos são os fatos de Deus para a sua vida. E nós não conseguimos enxergar isso porque fomos doutrinados a não enxergar isso. Eu vou ler para você aqui agora. Bom dia, Sansan. Eu vou ler para vocês aqui agora em Efésios, para que você entenda o que eu estou te dizendo. Em Efésios 1:3, do versículo 3 ao versículo 8. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se Cristo te abençoou, você é abençoado. Então, quando você for orar, Deus, eu te agradeço porque o Senhor me abençoou. Eu te agradeço porque eu sou abençoada. E se eu sou abençoada, eu sou fonte de bênção. Se eu sou abençoada por Cristo, e eu sou porque sua palavra não mente, eu sou fonte de bênção. Versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Você é santa e irrepreensível na presença de Deus. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Presta atenção agora. Nele, em Cristo, temos a redenção, temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Entendeu o que você leu? Toda sabedoria. Bom dia, Juliana. Toda sabedoria e entendimento e conhecimento de Cristo foram derramadas sobre a sua vida. Por isso, nesse dia eu estou aqui para te dizer que se você tem um desafio enorme pela frente, que está tentando roubar o brilho dos seus olhos, esse desafio se curva à sabedoria de Cristo que está na sua vida. Só que tem um jeito de pegarmos isso para nós e trazer como realidade para a nossa vida. Lembra que eu falei na live passada? Você agradece. E você usa a sua criatividade, a sua imaginação e se coloca nessa situação como resolvida. Vamos pegar isso de forma prática? Imagina que hoje você tem que tomar uma decisão. Imagina que hoje você tem que fazer algo que está acima daquilo que você se julga capaz. Bom dia. O que você vai fazer? Se você entende que essa palavra é para você, se você entende que você não está desamparado como Davi, você não vai ter o mesmo posicionamento de Davi. Você não vai chegar para Deus e falar: até quando, Senhor, o Senhor se esquecerá de mim? Até quando eu sofrerei com preocupações e angústias? Não! Cristo já veio sobre a sua vida, já morreu, já ressuscitou por você. Então hoje você se achega ao Senhor como essa palavra de Efésios, como Cristo ressurreto. E você se achega para Ele e fala: Senhor, obrigado porque hoje eu não preciso sofrer com angústia e preocupação de como resolver essa situação. Porque hoje eu tenho sobre mim o Teu Espírito, o Espírito de entendimento e o Espírito de sabedoria. Então, Pai, eu sei que quando eu estiver diante dessa situação, o Senhor já me deu toda a sabedoria que eu preciso. E eu serei inspirada pelo Teu Espírito
a responder da forma como eu preciso responder. De tal forma que o meu coração esteja alinhado ao teu coração. E isso faz a diferença. Entendeu? É assim. É assim que nós ativamos a nossa vida sobrenatural em Cristo. É assim que nós ativamos o brilho dos nossos olhos. Em nome de Jesus, se levanta nesse entendimento. Porque é assim. Se não fosse assim, o que ia resolver? Queridas, meus queridos, o que ia resolver tantos anos terem se passado e Deus empreendendo na nossa vida, nessa terra, a nosso favor. Sabe por quê? Sabe por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje? Por que essa sociedade está assim? Porque nós ainda, conforme a Juliana está falando aqui, estamos vivendo no vitimismo. Se nós continuamos a ser como Davi aqui, nós continuamos a ser vítimas, nós continuamos, sabe, onde nós estamos. Mas não é isso. E às vezes nós lemos aquele versículo que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundante, e a gente fica pensando que essa vida em abundância é lá na frente, num futuro, que essa vida abundante é quando começar a eternidade. A eternidade já começou. Essa eternidade está plantada dentro do seu coração, no meu coração. Em nome de Cristo Jesus, se levante e empreenda onde você está. Em nome de Jesus Cristo, levanta e empreenda. Decida por fé, como a Ana está falando. Decida por fé. Isso é fé. Isso é acessar a fé que funciona. A fé naquilo que a Bíblia está falando, que é a sua fé, que é a sua verdade. Então, você anda por decisão. Você olha para aquela situação e você não vai perguntar para ela ou para Deus: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Sabia que esse foi meu grande problema na vida espiritual? Eu travei na minha vida espiritual há uns 3 anos atrás, porque eu havia sido doutrinada. Todos os lugares que eu havia passado me ensinavam anteriormente dessa forma. Chegar para Deus com as minhas demandas e: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Até quando? E aí o meu Tico e o meu Teco começaram a brigar, porque um lado falava: pergunta para Deus se ele está te esquecendo, se isso não vai ser resolvido nunca. E o outro falava: pera lá, mas se Cristo já fez, onde é que está? Que confusão é essa? Até que eu decidi andar de fato. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, sobre a ativação da palavra, mas eu não conseguia trazer isso para mim. Até que eu decidi de fato entender que era coisa muito simples. A vida é simples, ela não é fácil, mas ela é simples. E a vida é simples porque acessar a palavra do Senhor é apenas uma forma de lidar. Gente, é simples demais, mas faz toda a diferença. É diferente quando você chega para Deus com a sua demanda e vai: até quando o Senhor não vai olhar para essa situação? Ou faz diferença ou não faz? Você ter esse posicionamento ou você chegar e falar assim: Deus, eu creio na Tua palavra e eu decido andar pela Tua palavra, e aqui está a chave. Eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor fez por mim naquela cruz. E eu decido agora andar por aquilo que o Senhor fez por mim. Gente, isso é tão pequeno, é tão simples, mas é tão difícil, porque bate contra um sistema que nos ensina a andar por aquilo que nós não temos. E aí nós sempre andaremos em demanda. Nunca andaremos por uma vida de abundância. Isso é tão sério, que eu quero compartilhar com você agora um estudo que foi publicado a respeito do efeito da Bíblia no cérebro humano. Veja bem o que eu estou te falando. Eu não estou te falando do efeito da Bíblia da forma como eu estou te dizendo. Esquece isso. Agora, imagina o que eu vou te falar.
potencializado por esse entendimento que eu comentei com você, de olhar para essa Bíblia não pela demanda, mas por aquilo que eu tenho. Olha que fantástico. Nos Estados Unidos tem um centro de engajamento bíblico. E esse centro de engajamento bíblico quis inicialmente entender qual era o impacto que a leitura da Bíblia causava na vida de uma pessoa. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que tipo de leitura. Eu estou dizendo a leitura da Bíblia. Porque eu sempre li a Bíblia. Exatamente, Ana. E daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Mas veja o que eu estou te dizendo. Olha que dado fantástico para essa questão. Esse centro de engajamento bíblico pegou 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos. 80 anos é a fase infelizmente, é a fase onde mais está crescendo a questão da depressão. Porque as pessoas chegam ao final da vida e olham para trás e não veem que construíram nada. E isso é muito triste. Então, de 8 a 80, as pessoas responderam, 40 mil pessoas, começaram a responder questionamentos sobre qual era o efeito da Bíblia, o que havia de efeito. Quando essas pessoas... O que foi muito interessante é que esses estudiosos, ao final do estudo, descobriram um outro dado que foi trazido para eles. E é esse dado que eu quero falar com você. Quando a pessoa lia apenas uma vez, era exposto a uma vez por semana a leitura da palavra, fosse na igreja, na hora que o pastor abria a Bíblia, se fosse num rádio, alguma coisa, ela era exposta uma vez por semana à questão da palavra de Deus. Não fazia efeito nenhum na vida dela. Quando ela era exposta 2 vezes, também não fazia efeito nenhum. Quando ela era exposta 3 vezes por semana, alguma coisa começava a mexer com essa pessoa. Mas quando ela era exposta a 4 vezes por semana, havia um salto sobrenatural do quanto essa pessoa era impactada pela leitura da palavra de Deus. Veja bem, eu tô falando como se fosse um monitor cardíaco. Vinha a pessoa morta. De repente, 3 vezes dava um batimentozinho cardíaco. De repente, 4 vezes, essa pessoa sopro de vida. E olha o que essa pesquisa traz pra gente. 30% das pessoas que foram expostas à leitura da palavra de Deus 4 vezes por semana ou mais, diminuíram o senso de solidão em 30%. 32% se sentiram com menos rancor, com menos raiva, menos impulsos de raiva no seu coração. 40% das pessoas diminuíram o grau de amargura nos seus relacionamentos. Fossem relacionamentos familiares, com filhos, marido, colaboradores, 40% diminuiu. 57% diminuiu o alcoolismo. O alcoolismo. 60% tiveram a percepção de estagnação espiritual caídas. Ou seja, as pessoas que fizeram, como você, Juliana, que lê todos os dias, que leram 4 dias ou mais essa palavra, elas foram curadas em relação à sua percepção espiritual, ou seja, deu um start. Agora presta atenção nesse dado, porque esse aqui me chocou. 60 dessas pessoas diminuíram o contato com a pornografia em 61%. 61% foram curadas da questão da pornografia. Diminuíram a frequência com a pornografia em 61%. Agora, o que é mais interessante, essas pessoas que tiveram exposição com a palavra de Deus por 4 vezes na semana ou mais, elas tiveram 200% de aumento da sua fé. Da sua fé. E 230% a mais de disposição de serem discipuladas por Cristo. Aleluia! A palavra do Senhor nos cura. Mas eu quero aqui nessa hora fazer um gancho
E isso é muito importante para que você entenda o que eu quero realmente te passar nessa manhã. Quando você lê a Bíblia simplesmente por ler, ela não te cura, ela te mata. Porque a palavra do Senhor fala que a letra sem espírito é morte. Sabe por quê? Que muitas vezes nós estamos dentro dos casulos religiosos e não estamos vivendo uma vida de abundância? Porque às vezes nós estamos hoje à porta de tanta evolução, lendo a Bíblia como Davi leu. Quando Davi leu essa Bíblia, quando Davi falou com Deus lá atrás, na sua angústia, ele não tinha o Espírito Santo de Deus para fazer essa leitura através dos olhos de Cristo. Quando você tira Cristo da jogada e você foca apenas na promessa vindoura que era Cristo, ou seja, você foca ele não como algo resolvido, mas como algo que ainda vai fazer algo por você, você morre. Assim como ele falou lá no Salmo 13, o brilho dos seus olhos morre. Olha a Ana falando que por muito tempo esteve lendo a Bíblia como Davi. Exatamente, eu também. Cuidado, cuidado, porque a Bíblia, ela fala de tudo, todos os temas que você imaginar estão na Bíblia. E quando você entende a palavra do Senhor por aquilo que Cristo fez na sua vida, aí sim há abundância. E quantos de nós estamos amargurados, porque nós não conseguimos, porque criamos expectativas sobre aquilo que Cristo ainda vai fazer, que Deus vai resolver, que Deus vai, e não desfrutamos daquilo que Ele já fez por mim e por você. E é aí que está a chave da vida em abundância. E é aí que está a chave. É por isso que eu falo que o Espírito de Deus, ele também é empreendedor. Porque ele colocou tudo. Ana, eu compartilho do mesmo sentimento. Eu também fui vitimista. Vitimismo na minha vida por muito tempo. E quando eu falo muito tempo, foi até pouquíssimo tempo atrás. Era a minha principal arma. Era assim que eu queria conseguir todas as coisas. Era assim que eu queria conseguir fluir na minha vida. E não flui. Não flui. Você pode até fluir, mas será algo negativo, algo que te puxa para a morte, algo que te puxa para algo ruim. Gente, não há nada mais lindo nesse mundo do que a liberdade, para o que Cristo fez por nós. Para a liberdade, Deus nos libertou. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Enquanto você foi escrava do abuso que fizeram contra você, enquanto você foi escravo da escassez, enquanto você foi escravo da mentalidade que seus pais te passaram, enquanto você foi escravo da religiosidade, daquilo que o seu pastor te passou, o padre te passou, o seu mentor religioso te passou fora da palavra de Deus, você não viverá uma vida de abundância que a palavra do Senhor fala. E o pior de tudo, nós não glorificaremos o nome do Senhor. Sabe por quê? Que muitas vezes o mundo está como está. Nós não somos agentes de transformação social, porque nós somos mais pesados, na maioria das vezes, do que quem encontrou a liberdade. Meu Deus, para a liberdade, Cristo nos libertou. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Quando Ele morreu naquela cruz, foi para acabar com toda desculpa de que os meus olhos não tivessem o brilho da vida. Um grande autor que eu admiro, ele já foi
para casa. Ele já voltou para casa. Mas um dia eu tive uma crise muito forte. Eu tinha acabado de perder o meu útero e com ele o sonho de ser mãe novamente. Tava muito doído. Eu fiquei 45 dias sem poder me mover porque foi uma cirurgia muito grande. E aí um dia eu comecei a orar e fiquei brava e eu do nada falei para Deus assim: o problema é seu. Se você quiser que eu faça isso, se o Senhor não me der as condições, o problema é seu. E eu fiquei chocada quando eu orei aquilo. Imediatamente, uma meia hora depois, eu encontrei com a minha irmã e ela falou assim: Miriam, eu hoje vi uma pessoa falando na internet sobre uma coisa que me chamou muita atenção. E quando ela abriu a boca, era exatamente a forma como eu havia orado. E eu falei: meu Deus, quem foi o doido, que é mais doido do que eu, que já falou isso? Porque eu tinha ficado chocada da forma como eu havia orado. E ela me deu o nome do autor, é o Miles Moore. E ele fala sobre reino. E eu fui buscar, e para minha surpresa, eu tinha 3 livros desse autor na minha casa e eu nem sabia quem ele era. E ali foi uma chave, foi um pedacinho daquilo que Deus estava formando no meu coração, que aquele homem me passou. E ele falou o seguinte, uma frase que me marcou demais: a morte é melhor do que uma vida sem propósito. Quando você vive por viver, isso é tão doído. Quando você vive, acorda o seu dia sem perspectiva, sem o porquê, isso é tão dolorido que a morte é menos impactante. E isso tem a ver com Davi. O brilho nos olhos tem a ver com isso. E nós que somos cristãos, gente, fala aí. Nós que somos cristãos, somos doutrinados ou não? A Ana já falou que ela foi doutrinada para ler a Bíblia dessa forma. Eu fui. E você, Juliana, você foi também? Olha o que acontece. Gente, nós precisamos enxergar de acordo com aquilo que nós temos. Porque veja bem, se eu tô vindo aqui falando para você que há um espírito em Cristo que é empreendedor, E como é que é, gente, começar um negócio do zero? É difícil? É possível? Pode até ser possível, mas vai desgastar demais de você, vai ter muita energia queimada. Vai ou não vai? Acontece que nós precisamos empreender nas nossas vidas pelo Espírito empreendedor de Cristo. Não precisamos empreender do zero. Sabe por quê? Porque somos ricos em Cristo. Deus amado, quando você entende o que você tem em Cristo, tudo o que você precisa para empreender onde você está é seu. Porque isso é uma característica nata de Deus e você é a imagem e semelhança de Cristo. E na próxima terça eu quero trazer para você um versículo que é chocante. Eu agora, nesse momento, não sei onde ele está. Mas é mais ou menos assim, que Cristo restaurou em nós a imagem de Deus. Pelo amor de Deus! O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Quando você entende que você é empreendedor, quando você entende que você é empreendedor porque o seu pai é empreendedor, porque o seu pai deu o que ele tinha de melhor. Exatamente, Juliana. E isso que ela está falando aqui, ó, acreditei no propósito e fui, vale para todas as áreas da nossa vida. Vale para o casamento, vale para a educação dos filhos, vale para a sua saúde, vale para o seu negócio. Meu Deus, nós temos a sabedoria de Cristo em nós. Então vamos acessar isso e vamos ser fonte do reino. Isso é vida de reino. O reino não vai vir, o reino vem agora. Você é reino. Só que nós estamos entupidos, nós estamos distorcidos, a maioria de nós. Enquanto não entendermos isso, nós sempre vamos olhar por aquilo que me falta.
Olha o que a Ju tá falando. Não adianta sentar e esperar, tem que agir. Sim, e aqui eu quero dar uma chave para você. Presta atenção nessa chave. Olha só como é que funciona. Nós que não... Vamos pegar Davi? Davi, ele tinha... Vou colocar só o início dele, porque na verdade o Senhor, pelo Espírito Santo, o capacitou a vencer tudo isso. Mas olha como é que funciona. Nós temos as nossas crenças limitantes. Aquilo que eu acredito que eu sou, aquilo que eu acredito por aquilo que eu vivo. Crenças limitantes. Quando alguém me desperta, seja qualquer pessoa, que ela me desperta, eu começo a mudar essa crença, eu vou para uma crença de afirmação. Mas veja bem, se eu ficar só aí, eu não vou evoluir. Então, primeiro eu saio da minha crença limitante, eu vou para a minha crença de afirmação, eu ajo, que é o que vocês estão falando. Quando eu ajo, quando eu decido agir, eu começo a ter resultados. E aqui é que eu quero te dizer, cuidado com esse resultado. Ele não precisa ser grande, ele não precisa ser positivo ou negativo. Ele tem que ser resultado. Porque se ele é pequeno, ele vai crescer. Se ele é ruim, eu tenho como melhorar e fluir. Mas se eu não ajo, eu não vou ter resultado. O resultado cura. Cura. O resultado cura. Porque se eu tenho a sabedoria de Cristo, eu olho para o meu resultado e eu avalio esse resultado e vejo. É um micro resultado, eu posso crescer. É um resultado positivo, bora. É um resultado negativo, eu avalio, corrijo, adapto e ajo de novo. O que eu não devo fazer é voltar. Se eu sair da minha crença negativa, fui para transformei a crença negativa em crença positiva, cheguei aqui e eu não agi, eu vou adaptar aqui um versículo bíblico que fala que quando eu expulso um demônio da minha casa e não encho a casa, ele volta e traz mais. Lembra desse versículo? Então, vamos jogar ele aqui para a gente entender bem. Crença negativa, fui ativado, tomei um empurrão, um esfrega, vim para a crença positiva. Da crença negativa, vim para a crença positiva. Da crença positiva, tomo a decisão de agir. Se aqui eu agir, eu vou ter resultados. Mas se eu paro aqui, tomo a decisão de não agir, se eu fico estagnado e achando que só o fato de eu mudar a minha forma de crer vai trazer resultados, eu volto para cá. E no que eu volto para a crença negativa, quando eu volto para a crença negativa, essa crença foi estabelecida na minha mente agora como uma fortaleza. Para eu romper essa crença, eu vou precisar de muito mais energia, de muito mais disposição, de muito mais de mim. Eu vou ter que me consumir muito mais para romper esse padrão. Então, presta atenção no que você está fazendo na sua vida. Crença negativa, todos nós temos. Crenças positivas é quando eu olho para as minhas crenças negativas e resolvo crer, por exemplo, da forma como Cristo fala que eu devo agir. Olha aqui, gente, presta atenção no engasgo da religião aqui, pelo amor de Deus. Olha isso, recebe essa revelação em nome de Jesus. Crenças negativas, eu troco pelas crenças positivas, é o que eu estou falando com vocês. A forma de olhar para a Bíblia, por exemplo. E aí eu não ajo, eu não tenho resultado. E o fato de eu não ter resultado, seja positivo, negativo, pequeno, me faz voltar a crer, me faz cair de novo. E eu volto, ao invés de avançar, eu volto aqui e crio uma fortaleza. Oh, minha irmã, meu irmão, oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Que a gente não retroceda mais, que a gente não volte mais aqui, mas que a gente tome a decisão de agir. Gente, é aqui que está a liberdade. Olha, aqui é o que a religião nos fala.
de forma enganosa, na maioria das vezes, crenças negativas, o foco no negativo, o foco no que me falta, o foco no meu pecado, o foco na minha forma de ter que vencer algo que eu não consigo vencer naturalmente. Sabe por que você não consegue vencer a maioria das coisas em relação ao pecado? Porque você foca no pecado e não no que Cristo fez. Ou seja, mesmo eu começo a caminhar, mesmo que eu dê uma caída, eu não devo focar no pecado, mas eu devo continuar até que o meu cérebro entenda que eu vou avançar. E aí eu saio daqui, decido agir, venho para os resultados e dos resultados eu chego ao fato. É aqui que eu decido o jogo. Quando eu ajo, quando eu observo os resultados, corrijo os resultados e aquilo para mim é um fato. Entendeu? Essa é a sequência. O que na sua vida hoje? Escreve aí. Por favor, me ajuda. Qual é? Você consegue visualizar alguma área na sua vida que cai a escama agora? Qual é a área da sua vida que você não está agindo? E por você não agir, você não tem resultado. E você volta aqui e não sai daqui. Tem alguma? Olha só. Quando eu venho aqui e falo bom dia, sorridente, eu estou profetizando sobre a sua vida, os fatos de Deus. Que você é alguém livre para viver os fatos de Deus na sua vida. É fato. O que é fato é fato. O que é fato é consumado. É isso, pronto e acabou. Mas não se culpe. Não se culpe se você ainda não chegou nesse entendimento. Mas, se você foi, em nome de Cristo Jesus, não retroceda. Enquanto você... Porque muitas vezes a gente vai chegar aqui na hora de agir e vai olhar e falar, nossa, por que demorou tanto? Não importa. O importa é que chegou. Entendeu? Esquece. Esquece o que passou. É outra forma de vitimismo. Esquece o tempo. Esquece o tempo da nossa ignorância. Esquece, corre. Tem uma vida. Tem uma corrida aqui, ó. Daqui pra cá é corrida. É gás. É vida. É brilho nos olhos. É fôlego de vida. Gente, olha a Ana falando, atividade física, estudar. A Ana é uma excelente educadora. E talvez, Ana, você não consiga concordar muito com o que eu vou te falar. Mas nós temos, é outro sofisma aqui, ó. Não sei se é o que você pensa, mas olha só, eu acredito assim. Eu estou estudando da forma como eu nunca estudei na minha vida. Porque até então, até pouco tempo atrás, eu focava muito na escolarização. O que é isso? Aquilo que a escola somente me mandava estudar. Só que nós temos coisas a aprender que é a vida, é a escola. Então, quando a gente fala em voltar a estudar, estuda aquilo que faz sentido para você, nesse momento. Não perca seu tempo, pega, foca, estuda no que, sabe? Naquilo que realmente faz sentido, naquilo que Deus colocou no seu coração. Vai ali, foco, hiperfoco. Vai naquilo que o Senhor colocou para você nesse momento. Por quê? Porque a maioria de nós perdemos muito tempo com teorias, com coisas que não vai fazer sentido, mas Deus nos libertou e para a liberdade Cristo nos libertou. E essa liberdade também tem a ver com aquilo que você resolve estudar. Foco. Se você nesse momento precisa de estudos empreendedores, de empresa, de negócios, foca. Se você nesse momento precisa de atividade física, foca. E aqui eu quero dar uma dica para quem aqui é empreendedor em empresas. Em empresas. A atividade física é a base saudável para seu negócio. A atividade física é a base saudável para o seu negócio. Porque ele te ensina disciplina, te dá hormônios que te põe para cima, te faz reviver. Então,
se você precisa de técnicas, se você precisa estudar marketing, se você precisa melhorar seu casamento, foca no que Deus fala. Em nome de Jesus, pega na palavra do Senhor aquilo que Ele fala, toma posse, decida agir. Comece a colher, nem que seja micro resultados. Um pouquinho todo dia, um pouquinho cada dia, foca para cada, vamos lembrar disso? Eu acho que é para cada 1 hora de estudo, 20 horas de prática, para que você tenha resultados potenciais. Acho que é isso mesmo. E aí o que acontece? Se você começa a se distrair com muitas coisas, olha o que a Juliana está falando. São muitas áreas da minha vida que preciso melhorar. Pega uma por vez, se for o caso. Resolve, hoje eu vou decidir dessa forma. Hoje eu vou decidir agir assim. Pega, resolva isso. Mas não volte. Observa, vamos fazer de novo a sequência? Crenças negativas. A palavra do Senhor, lida de forma certa, pelos olhos de Cristo, te leva às crenças positivas, às crenças corretas. A forma como Deus fez você para pensar, a forma de Cristo pensar. Decida agir. Decida agir. Se não é todos os dias de atividade física, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. Daqui para cá, veja o resultado. Avalie o resultado. Potencialize o resultado. Para potencializar, você corrige. Você adapta. Você vê quanto de energia você precisa. Daqui para cá, você tem que investir. Em nome de Jesus, para de desperdiçar energia. A sua vida é energia. A sua vida é energia. Com o que você está perdendo energia? Com o que você está perdendo energia? Quem é na sua vida que está sugando a tua energia? Que você está dispensando energia e que não está funcionando? Você só tem essa vida e ela é espetacular. Onde está sendo... Onde é que a tua energia está indo embora? Olha só. Agir. E às vezes o que você precisa hoje, conforme a Juliana está falando aqui, que são muitas áreas, às vezes é avaliar qual área que você realmente tem que investir. Qual é a prioridade? E essa prioridade, quanto mais você entende a palavra de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se expõe a ela, mais você vai saber discernir qual é a prioridade que você precisa escolher para esse momento. Entendeu? Prioridade. Qual a prioridade do seu coração? E aí vem uma outra chave que eu quero te entregar. Comece os seus dias, além de ser disposta à palavra do Senhor, veja a pesquisa que eu trouxe para nós. Que maravilha! Além de potencializar seu dia com fé, com discipulado, olha que 10. Conecte-se com pessoas que façam a diferença, que tragam a diferença para você. Comece agindo ali, haja ali, de tal forma que você vai potencializar. Meu Deus, o princípio, o seu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus, porque nós teremos na nossa vida muita proposta. Muita proposta. E isso tem a ver com uma técnica que chama tríade do tempo. Pega um caderno, faça lá, pesquisa lá, tríade do tempo. O que é importante, o que é urgente, porque senão as coisas que são importantes sempre serão engolidas por aquilo que é urgente. E você precisa entender que a tua vida é sua, é você que rege, é você que governa, é você que age. E a Ana tá falando aqui, ó, que sozinha ela não conseguiu e precisa buscar ajuda. Claro! Meu Deus, isso é natural, é um processo. E nos processos das nossas vidas, o Senhor sempre vai levantar pessoas para nos ajudar, desde que a gente se disponha a buscar, desde que a gente entenda as nossas limitações e que por um tempo pessoas virão.
E elas vão vir e elas vão embora. Porque nós somos a igreja, nós somos o corpo. E cada célula tem uma função e nutre a outra. Então, às vezes, você vai caminhar por um tempo com alguém. E vai fazer todo sentido. E em outro tempo, você vai caminhar com outra pessoa. E tá tudo certo. E quando você se conectar com pessoas que são... Gente, presta atenção no que eu vou falar. Imagina um suco de laranja. Imagina um saco de laranja. Um monte de laranjas juntas. Elas estão unidas, não estão? Então imagina a sua vida agora. Fecha o teu olhinho. Deixa eu ver quantas horas. Meu Deus, nós temos 4 minutos para falar isso. Imagina, fecha o seu olho. Fecha o olhinho agora. Imagina a sua rede de relacionamentos. É um saco de laranja. Vocês estão unidos. Mas aí, pensa agora em alguma situação que foi muito traumática para você, que te trouxe problemas. E esse saco, imagina que esse problema rompeu o saco. As laranjas foram dispersas. Cada uma caiu para um lado. Isso é apenas união. E união, nem sempre você vai ter laranjas com qualidade do seu lado. Mas aquela pessoa que Deus levantou para caminhar com você, para somar com você, seja o seu terapeuta, seja alguém que você vai andar, Deus vai unir você e vai fazer de vocês um suco de laranja. E esse suco de laranja tem a ver com propósito. Eu entendi que eu tô nessa terra para levantar um batalhão de pessoas que entendam qual é a verdadeira vida do reino. Eu entendi isso. Entendeu? Eu cansei de ser e viver uma mentira. Eu cansei de sentir que eu era estranha para esse mundo. Por que estranha? Porque eu sou melhor? Não, porque eu simplesmente tenho a vida de Deus em mim. E eu cansei das pessoas me dizerem que eu não era aquilo que a Bíblia fala que eu sou. Eu cansei de olhar pro menor. Eu cansei de andar aquém daquilo que eu sou. Entendeu? Porque dentro de mim tem vida. E é a vida de Cristo que me impulsiona. E eu não vou calar mais os meus lábios. Enquanto eu viver, eu vou vir aqui para dizer que você tem uma vida, que você é fonte, que você é filho e filha de Deus. E é fonte de vida, é fonte de empreender onde quer que você está. Empreender é transformar. Empreender é não aceitar, é não se conformar, é mudar a situação onde você está em prol do outro. Em prol da sua casa, da sua família, em prol de você. E o Senhor coloca essas pessoas na tua vida. Amém? Vamos orar? Foi tão bom ter você aqui hoje. Foi tão bom ter vocês, Julianas. Foi tão bom te ter, Ana. Outras pessoas que passaram por aqui mais cedo. Foi tão bom. Eu te convido para a gente estar juntos na próxima terça, às 7h14 da manhã. Nós vamos continuar falando sobre isso. Tem preciosidades maravilhosas que eu quero entregar sobre empreendedorismo de negócios, mas até agora eu sinto que é necessário trabalhar uma base. E o Senhor é contigo, que o seu dia seja extraordinário, que o Senhor te levante nesse dia em ousadia para fazer a diferença onde você está, que o Espírito de Cristo te coloque para cima, onde você está. Não se conforme ser como Davi, porque Cristo já veio, já ressuscitou. E eu sou o reino de Deus nessa terra para fazer a diferença, para transformar, para transformação social onde quer que você esteja. É essa a transformação social que o mundo precisa. E o que nós estamos vivendo hoje não é nem a sombra do que nós vamos viver. O Senhor é contigo. O Senhor te fortaleça. O Senhor te abençoe. Acabou. Um beijo. Fica com Deus.